Eu acredito. Depois de 82 semanas aqui, são 82 quartas-feiras, só aqui, desde março, lá de 2020, que a gente vem trabalhando com algumas histórias, trazendo algumas reflexões que muitas vezes têm ajudado uma ou outra pessoa. Mas um certo dia, e já não é a primeira vez, já me perguntaram: mas você só conta histórias que deram certo? Não tem aquelas que deram errado também? E eu compreendo a pergunta que me foi feita. Já há algumas pessoas que já o fizeram. Mas antes de respondê-la, eu queria contar uma outra história. Não aqui uma história que aconteceu comigo, com qualquer pessoa que eu conheça, mas uma história que eu escutei quando eu era garoto, que o pai de um amigo me contou uma vez e que me marcou para o resto da vida. Diz esse pai desse amigo que uma certa vez, numa ocasião, um filho, um garoto, que jogava futebol e adorava jogar bola, e ele ia sempre para os treinos, e o pai dele o acompanhava nesses treinos, todos os treinos, ia sempre, estava lá torcendo junto com ele. Acabou que chegou numa certa ocasião, o filho foi mudando de escolinha, passando para um juvenil, do juvenil para um jogo profissional, mas o filho dele nunca era muito bom, o suficiente para ser, por exemplo, titular ou um grande atleta da equipe. Ocorreu que numa certa ocasião, já depois de muitos jogos, muitos treinos, sem conseguir mesmo jogar com frequência, porque não tinha a mesma habilidade, a mesma condição técnica dos outros, ele acabou ficando sempre no banco e foram esses jogos que o pai pôde presenciar. Numa certa altura da vida, esse pai sofreu um infarto e acabou falecendo. E por uma coincidência, naquele período, aquele time daquele rapaz, do seu filho, iria jogar uma final. E o filho então foi chamado para aquele grupo, estava lá como reserva, mas foi participar. Ocorreu que no meio do jogo, por uma reviravolta em umas circunstâncias que não compete aqui agora trazer todos os detalhes, esse filho acabou entrando e fazendo o gol da vitória. E aí ao final, com a comemoração e todos os detalhes ali de celebração, o técnico do time chega e dá um abraço no rapaz e diz: olha meu filho, esse aqui é um abraço que eu dou, porque hoje, né, uma pena seu pai não estar aqui para vê-lo. E ele então diz para o pai, para o técnico: mas técnico, me perdoe, mas hoje ele está aqui para me ver. Ele falou: não, mas como assim, né? Ele não morreu há alguns dias? Ele diz: sim, mas meu pai a vida inteira foi cego, a vida inteira foi deficiente visual e nunca pôde me ver jogando. Mas hoje eu tenho certeza de que ele, onde quer que ele esteja, ele enfim me viu jogar. Nessa hora alguém poderia dizer: mas está vendo? Uma outra história que deu certo, uma outra história bonita. Parece que deu certo. Mas o que a gente pode aos poucos pensar aqui com carinho é o esforço do antes. São os anos anteriores de dureza, de adaptação, de angústia, de complicações de toda ordem. Não deu certo só naquele dia, naquela visão daquele rapaz, daquele garoto. Já vinha dando certo no preparo, sem testemunhas, de muitos anos. A frequência do pai, a assiduidade na presença naqueles treinos que ele ia, mesmo sabendo que o filho não era ali o craque do time e tinha vaga garantida na equipe titular. Aqui nós contamos inúmeras histórias. Nós contamos histórias de brigas de pai, de filho, doenças, momentos de raiva, de turbulência, gestos de egoísmo, de orgulho, irmãos que moram nas ruas, perdas de pessoas amadas, fome, crianças machucadas, mas com falas sempre espetaculares. O que na verdade chamamos a atenção aqui nessas 82 semanas é basicamente vidas e momentos em momentos chamados ruins, em circunstâncias que são consideradas ruins, mas que por um verdadeiro milagre, por uma condição do ser, eles deram certo porque mostraram que a vida precisa mesmo desses lampejos de doçura, instantes que parecem às vezes insignificantes, mas que trazem um acerto tão grande que marcam corações, marcam existências. São instantes que se eternizam. E aí não tem como não lembrar, não é? De Alice, lá no País das Maravilhas, perguntando:
para o coelho: quanto tempo que dura o eterno, coelho? E o coelho então responde: às vezes, Alice, 1 segundo. São estes segundos que nós tentamos trazer até aqui. Porque no meio de tantas durezas, tantas asperezas, tantas complicações, a eternidade daquele instante está exatamente na sabedoria daquele que mentiu e voltou para se redimir, daquele que traiu e voltou para corrigir, daquele que errou e o outro não enxergou com crítica, com acidez e com maledicência, mas do contrário. E me permitam aqui encerrar esse doce de leite e vida de hoje com uma fala muito especial de Teresa de Calcutá, que me permito aqui fazer a leitura para que não perca trechos importantes dessa belíssima fala trazida por essa senhora que nos dizia: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-la de egoísta, interesseira. Seja gentil a si mesmo. Se você é honesto, é franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra, mas construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Mas ainda assim, dê o melhor de você. Veja que no final das contas é entre você e Deus, nunca entre você e as pessoas. Então, no fundo, Teresa de Calcutá nos faz um convite doce, para que nós sejamos doces, mesmo que a vida seja assim como ela é. É nessa certeza de que pessoas que não foram o tempo todo doces, tiveram seus momentos de azedume, de amargura, talvez tenham sido amargas em várias oportunidades, muitas vezes, mas foram aprendendo. E num determinado instante, este que geralmente contamos aqui, mostraram que é possível. Não desistiram de ser doces. E você? Desistiu? Ainda enxerga só o lado ruim ou o lado errado? Nós vamos tentar mudar o mundo por aqui, se Deus quiser e permitir, por mais 82 semanas e outras 82. Quem sabe 82 vidas adiante. Mas no final das contas, como já disse aqui, eu acredito. E eu agradeço a cada um que esteve aqui conosco nessas 82 semanas já, que também acredita. Acredita que a vida merece e precisa ser doce, talvez mais do que doce de leite, mas que depende muito de nós e como nós a enxergamos. Um forte abraço a todos. Acreditemos.